Olá, bem-vindos à nossa live de domingo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Espírito Santo, Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens Aleluia! liberdade Vem aqui, comigo! Espírito Santo, Domingão gostoso! Espírito Santo. Que bom ter você do outro lado! Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Daqui a pouquinho, um bate-papo gostoso, descontraído com o pastor Juba Freire. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. E ele na área! Muito bem! Alguns já participando dos seus cultos na parte da manhã, outros aguardando aí à noite, à tarde. Muito bem. Que legal, né? Bacana. E além dos cultos que acontecem aos domingos, estamos tendo cultos aí diários através da online, das redes sociais. Aí tá o queridão! Aqui me ajeitando. Tudo tá certo aqui. Tudo bom, Kid? Bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, meu amigo. Pronto. Você tá bom, meu irmão? Graças a Deus. Tá certo aqui? Eu tô certo? Tá aparecendo certo Você tá aí? certinho. Tá... Rapaz, ó, de todos você foi o primeiro que eu consegui acertar, viu, velho? Aí, peraí, caiu o celular aqui. Caiu do tripé. Aí, pronto. Deu Tranquilo. certinho, acertamos? Acertamos. Rapaz, como é interessante essa nova pegada, né? A gente vai se acertando, vai apanhando aqui, apanhando ali, estamos chegando lá. Estamos chegando. A hora que acabar a quarentena, nós A gente aprende tudo. Tá bem por aí, mano. Pô, eu tava curtindo o louvor tava bom, pô. Você viu, rapaz? Esse aí, esse louvor é uma bênção, rapaz. Eu curto ele um pouco antes da quarentena e de parar, a gente tava cantando muito na igreja. E depois, a hora que chegou a quarentena, aí acabou sendo a música ao tema. Né? Rapaz. Bacana. A música tema aqui em casa tem sido uma do Baruque, que ele lançou também, acho que foi no comecinho da quarentena lá. Não sei se você já ouviu. É a música Lá, é o nome da música. Se você colocar no YouTube Baruque, PC Baruque Lá, cara, ela é sensacional, ela é nova. Ele lançou agora, é sensacional. É mesmo? Ela chama Lá? Se você colocar no YouTube PC Baruque Lá, você vai ver, Lá, só Lá. Cara, é sensacional. A letra dela é... Não, eu não conheço. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Em primeira mão, já que você está falando de novidade, rapaz, você acredita que nessa quarentena eu compus uma canção, cara? Ah! Você tá brincando? Rapaz, ela já vinha caminhando aí desde 2015. Mas dentro dessa quarentena, ela aconteceu. Olha, que legal! E quando que você vai lançar pra gente? Quando que você vai revelar? Rapaz, ó, ela tá no forninho, ficou pronta ontem. Aí eu quero ver. Ela ficou pronta ontem. Já tá com arranjo, toda... Já está com arranjo, com voz, é claro que não é minha, né? Que barato, Kid! Ela não é minha. A voz é uma parceria aí com um sobrinho, né, que é cantor, que trabalha nessa área, mas ficou muito linda, né, que ela trabalha um pouco em cima dessa situação aí do que estamos atravessando, tal, né? Sim. Então, muito, muito legal. Foi algo assim, um presentão que Deus me deu,
que é o primeiro filho musical, que era um sonho. Que E 10! aí escrevemos, cara. Que Você quer legal! ouvir um pedaço? Você quer ouvir um pedacinho? Já tá aí pronto? Lógico! Você falou, eu já pluguei aqui. Lógico! Solta aí! Ah, tava dando para ouvir bem a hora Sou todo que ouvido. você, Sim, sim, tá perfeito. a hora que você chegou, tava tocando a música. Tava Deu perfeito. para ouvir bem? Tudo tranquilo. Vamos lá então. Vamos lá. Ela chama És Meu Refúgio. Há momentos na vida em que eu estou em alto mar e ventos bravios querem me afundar. Ouço uma voz que me diz: não temas, meu filho. Terra firme estás logo ali. Sou teu refúgio, sou teu seguro. Não temas que eu estou aqui. Não temas que eu estou aqui. És meu refúgio, Deus é meu seguro. Nas horas impossíveis não me deixa só. Ordena os teus anjos que acampem em volta de mim. Me diz, provai e vede que o Senhor é bom. Não temereis, pois o Senhor está aqui. Filho meu, Presta atenção. preste atenção. Meu amor é tua proteção. Meu amor é sua proteção. Sou o que sou. Sou o que sou, O eu sou. e o eu sou és teu Deus. Ouço uma voz que me diz: não temas, meu filho. Terra firme estás logo ali. Sou teu refúgio, sou teu seguro. Não temas que eu estou aqui. Não temas que eu estou aqui. És meu refúgio, Deus é meu seguro. Nas horas impossíveis não me deixa só. Ordena os teus anjos Tem até roupa nova. em volta de mim e diz: louva e vede que o Senhor é bom. Não temereis, pois o Senhor está aqui, Ele está aqui. És meu refúgio, Esse grande Kid. Deus é meu seguro. Chiclete, Coringa, né? Não temas, Ele está aqui. Não temas, Ele está aqui. És meu refúgio,
Senhor está aqui. Ele está aqui. Rapaz, ó, revelando seus 12 talentos aí, seus dotes musicais. Rapaz, boa, né? Que isso, hein, Kid? Muito legal. Muito legal. Aí, ó. Então, rapaz, foi nesse período. A gente é um bate-papo aqui, né? Mas eu tinha separado uns 2 textos aqui para compartilhar, e um deles fala sobre quando no começo da música falou sobre as ondas, tá? Quando Jesus acalma a tempestade. Eu falei, olha que legal. Aí, verdade, rapaz, verdade. Rapaz, eu não tô. Eu acho que eu devo ter apertado alguma coisa aqui que eu não tô vendo os comentários. Os comentários. Então, será que eu também eu tô com o computador aberto aqui do lado, porque como virou de lado, nós estamos com a câmera no celular na horizontal. Isso. Aí ele tapa os comentários. Normalmente, se você virar pro lado o celular. Não, mas geralmente passa por aqui. Não tá passando? Eu não tô vendo. Eu tô vendo. Meus pais entraram agora. Ô, pai, mãe. Deixa eu já. Pô, legal. Pai, ó, já foi legal. Porque eu fui avisar meus pais daqui, meus pais falaram assim, ó, eu tenho o culto da igreja de Marília, porque eles estão acompanhando a primeira IPI aqui. Pô, se meus pais não assistirem, é brabo, né? E daí? É isso então, aí. Rapaz, mãe, Deus te abençoe, te amo. Falando pro pessoal, então, aí eu não estou vendo os comentários, gente. Então, eu abri o notebook do lado para ver. Eu tô com o notebook aberto do lado para ver os comentários. Se você quiser, Isso, se aparecer aí, você. A Denise já colocou aqui, ó. A Denise, Lucas, Campos colocou que bacana, feliz em ver juntos 2 meus queridos, diferentes denominações, porém filhos do mesmo pai. É isso aí mesmo. É isso aí, Denise. Igreja não tem placa, igreja não tem nada. Show de visão, ela colocou. Somos uma legal, igreja... legal. O Lucas está tentando aqui ver onde que poderia sair os comentários aqui. Então você fica aí com os comentários, então, Juba? Pode deixar, qualquer coisa eu tô aqui. Tá bom? Tô aprendendo aqui. Então, Juba, mas eu acho que se colocar o telefone na vertical, acho que volta os comentários. Mas aí fica um em cima ou fica outro em cima e embaixo, fica né? Um em cima, outro embaixo. Essa parte é ruim. É que mas ele sai. Alguma coisa que eu apertei, porque eu já fiz assim, ele apareceu já os comentários. Tá. Então, eu não sei onde eu apertei aqui, mas vamos lá. Então, essa questão do refúgio, cara, é interessante que nós vamos conversando sobre alguns assuntos aqui, vamos entrar depois entrar também nessa palavra sua aí. Essa questão do refúgio, quando eu comecei e do mar, foi num período, rapaz, de 2015. Eu estava numa crise que pastor do quase não tem, né? Então... Não, pouca. Estava numa crise, rapaz, ministerial muito, muito, muito forte. E em questão daquelas coisas de você trabalhar com pessoas, a hora que tá bem, daqui a pouco vai embora, tal. E aquela coisa, eu era um pouco mais da questão de ser o pastor da moda antiga, né? De visitar, de ir atrás, tal, de caminhar. Né? E então, claro que isso vai dar uma frustração quando você tem algumas perdas, né? Sim. E essas perdas quando elas vêm de formas injustas. E então, naquele período, rapaz, eu estava acabei ficando irado, e aquilo saiu dentro do coração, que eu me ajoelhei, eu estava dentro da igreja, eu me ajoelhei e peguei e falei assim, eu não quero mais amar ninguém. Eu vou fazer tua obra, mas eu não quero amar do jeito que eu tenho amado. Rapaz, aquilo me custou muito caro, Juba. Sabe? Me custou muito caro, porque de repente, cara, eu comecei a tentar fazer as coisas que eu fazia normal, né, e falava, você vai ficar doente, você vai ficar isso, vai ficar aquilo outro. E quando aquilo é de você, não traz peso, né? Você faz normal. Mas então naquela época já juntou tudo. E aí eu peguei, falei, eu não quero mais. Aí quando
eu iria fazer, eu via que estava faltando alguma coisa, que lá começou a ficar pesado para mim. E aí eu lembrei daquele ato que eu tinha feito, né? E aí eu peguei, pedi perdão para Deus, me coloquei diante de Deus, tal, né? E aí, dentro daquele clima, eu comecei a colocar, falei assim, há momentos que eu estou em alto mar, né? Olha. Ventos bravios, os ventos vêm, querem me afundar, e eu estava atravessando isso, né? Aí eu ouço uma voz que me diz, filho, não temas, eu estou aqui. E aí foi colocando, foi. É a E mesma aí coisa passou-se. quando Elias foi para a caverna, né? Elias, É, esses momentos, esses momentos são meio que inevitáveis, acho. Não que a gente deva procurá-los, mas quando você olha para a Bíblia também, você vai ver vários homens de Deus, gigantes de Deus, tendo esses momentos de caverna, de onda batendo, de preocupação, de crise. E o que eu acho interessante também, lembrando desse texto de Elias, eu gosto demais que Deus fala assim: o que, que você está fazendo aqui? A sensação que eu tenho é que Deus ele entra conosco dentro das nossas cavernas. Ele não é um Deus que fica lá ah, fora falando: o que, que você está fazendo aí? Onde você foi parar? Olha que ponto você chegou, olha o que você está fazendo, olha que oração você está fazendo, olha o que você está desejando para a sua vida. Não, ele entra nas nossas cavernas e ele fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele estava lá dentro com Elias, na caverna de Elias, na escuridão. Aí depois ele puxa, num segundo momento, ele puxa Elias para fora da caverna e aí fala com ele na brisa suave, né? Mas é interessante isso. é, é isso mesmo. É assim, ele não lança em rosto, né, as nossas misérias. Ele vai de uma forma de fazer a gente raciocinar É, o ato feito, aquilo que fizemos, as nossas atitudes, e ele vem lançando para fora novamente para poder seguir o destino, né? Tanto aí como você está colocando com Elias e com a gente mesmo. Tanto é que me colocou e eu fiz aí a parte dessa letra, tal, coloquei ela e ela foi guardada, tentando mexer. Aí chegou na quarentena agora, aí tocando ideia com o sobrinho, que é da área da música, e é o momento que todo mundo está atravessando, né? sim, Esse momento do ventos bravios, né? total. Das incertezas. Aí encaixou, o Eric falou assim, vamos lá, tio, vamos trabalhar. E aí saiu isso aí, né? Saiu essa Legal. canção, né? E Oh, que agora nós legal. estamos... Depois tem que dar um jeito de passar isso para frente aí. Isso, então, agora nós estamos trabalhando, estou fazendo a capa, e aí nós vamos colocar aí. Aí tem o amigo Marcos Vinícius, né, que vai, né, Soltar lá. aí vai para rádios, tal, né, e Que colocar nas redes legal. sociais, né? Mas ficou muito jóia. Então, a hora que eu ouvi a música És Meu Refúgio, é essa que é nossa. Que legal, que legal. Vou ligar lá no Marco Vinícius pedindo para ele colocar. Já, Os já ligar no amigos Marcos servem para Vinícius, isso, pô. Os amigos servem para isso. Vou ligar lá, ficar pedindo, cobrando ele, ó, solta aí. o pessoal liga lá na Campestre, no Marcos Vinícius, e fala assim, ó, toca a música do Kid, do Eric Henrique, né? Aí, Aí que, aí que vai ó, acontecer? Ele fala, não chegou ainda. Pastor Amauri entrou aqui com a gente, ó, tá mandando um abraço. Abraço, meu querido Ô, meu pastor querido. Amauri. Ô, Amaury, aquele abraço, querida. Esse Rapaz, é ponta quando eu firme. cheguei na cidade, eu cheguei em 2007 aqui em Marília. Logo depois eu comecei a participar do Conselho de Pastores. Eu fui secretário do Amauri. O Amauri era presidente, eu fui o secretário dele acho que uns 2, 3 anos. A Amauri me ensinou demais. Pastor, abração. Benção. Bom, e falando no Conselho de Pastores, né? O Juba, que foi secretário, chegou na cidade, foi secretário, foi presidente, né, do Conselho. E o Conselho tem sido uma benção, né, Juba? Rapaz, tem. Tem o conselho da nossa cidade, embora ainda a gente, claro que a gente gostaria que mais pastores participassem, mas o conselho foi uma bênção na minha vida. Aprendi demais com a turma e num momento que eu precisei do conselho, o conselho foi presente, a turma não me abandonou, me amparou, me auxiliaram, se colocaram à disposição para ajudar a igreja num momento tão difícil. Foi assim sensacional, foi sensacional. Realmente o grupo de conselho de pastores, assim, a gente fala que não é um grupo de
parceiros de ministério, mas a gente tem ali um grupo de amigos. Acho que isso que é muito legal, né? Eu posso contar com a turma, né? Eu posso contar com cada um deles. Eu sei que tem gente que estaria disposto a ajudar de qualquer forma. Você sente isso no grupo. Aham, Muito legal. verdade, Legal mesmo, cara. É um grupo bem... verdade. E o nosso presidente, não tem Ah, nem o que falar, né? Vandir é o queridaço, deve estar agora esse negócio de pandemia aí, resolvendo essas buchas. A gente agradece a Deus pela vida do Vandir, que ele tem que ir à frente e falar as coisas que a gente às vezes. É isso aí. Que Deus abençoe com tanta sabedoria, porque agora tem umas buchas nesse pandemia aí, mas tudo bem. Ai, Mas e é bacana aquilo que nós conseguimos como Conselho de Pastores na cidade de Marília, essa interação, né? A bandeira denominacional, ela ficou em segundo plano dentro do Conselho de Pastores. é, Né? Conseguimos fazer ali amizade, respeitar as ideias, né? é, Ali e também no caso quando que nem agora nós tivemos a conversa com o conselho, com os pastores, conselho juntamente com o prefeito a respeito da situação das igrejas, né? Então foi unânime dele ser o representante, né? Teve uma situação lá na hora da reunião, não foi, todos aguardavam o presidente ir lá e falar em nome do conselho, em nome dos presentes ali. Então sim. foi muito legal, né? Não é uma coisa que de você delegar e não, eu preciso falar, porque é tudo cacique também, né? Ixi, Em questão dos pastores. não, mas o grupo que é legal, acho que isso que a gente tem alcançado ali é essa ideia, né? É uma coisa que, se você falar com pastores, com membros de igreja, todo mundo vai concordar. Ah, a igreja não tem placa, a igreja não tem denominação, a igreja de Jesus é uma só. A gente concorda muito na teoria, mas na hora da prática não funciona muito assim. E ali a Sim, gente sim. tem conseguido quebrar isso, da teoria para a prática, de realmente quebrar essas barreiras. A gente tem dividido púlpitos, o pastor Vandir já foi pregar lá na primeira IPI, o Jean sai direto, a gente sai, a gente tem trocado essas, né, visitado as outras igrejas, participado de outras programações, e isso tem sido muito Você e o legal. Jean já teve lá Já nas fui Nações, lá, no Oeste. fomos lá na Enzo no Oeste, já fizemos conferência lá, domingos. Então, assim, tem sido um tempo muito legal. A gente tem vivenciado essa unidade da igreja na diversidade, né? Respeitando as denominações, respeitando os posicionamentos, mas a gente tem vivido essa unidade na diversidade. E isso tem sido muito legal. Bacana, bacana. Juba, como tem sido para você, com vários planos, como igreja presbiteriana, primeira igreja na cidade, a presbiteriana IPI, janeiro, dezembro, janeiro faz aqueles programas legais, tal. Esse ano vai bombar. Temos aí o Vitória em Cristo, temos, né? É Vitória em Cristo que chama? Não, é a Vida Vitoriosa. Vida Vitoriosa, né? Os encontros, tal. E a gente estava cheio de odres, já tinha já reservado a chácara, aquela questão toda. E, de repente, ninguém pede opinião e fecha-se as portas. Como foi Rapaz, isso para você? realmente esse ano é algo, quer dizer, é algo inédito para todo mundo, né? É algo sem precedentes, a gente não tinha nem noção do que aconteceria desse jeito. E na verdade, Kid, eu acho que nem quando começou a pandemia, a gente não tinha noção que seria tudo isso, né? A gente achou que ia fechar. Não, vamos segurar ali por 15 dias, vamos segurar tal. Parecia que é aquele negócio, a gente não quer acreditar que vai ficar tanto tempo. E a gente estava, e no dia dias antes do decreto, quando estava falando em fechar as igrejas, nós estávamos no congresso lá no Canaã, né? Isso! Estava lá, Inclusive, estávamos lá e vamos. nós fizemos a reunião do conselho, inclusive da primeira IPI, nós fizemos lá no Canaã, a gente estava num congresso de pastores juntos, e a Isso. gente não tinha essa noção, e nem desse tempo que duraria, né? Então, realmente é algo novo para todos nós, para todos nós. E o que é interessante é que quando Deus ele tira, né, nosso alicerce, ou tira nossa base, vamos dizer assim, planejamento, tudo,
é no momento que a gente tem que trabalhar com a dependência dele. Isso que é muito legal. Porque quando nós, seres humanos, nós gostamos de ter o controle das nossas vidas nas nossas mãos. Nós gostamos de controlar as coisas, nós gostamos de ter o planejamento, e quando algo sai daquele planejamento, aquilo mexe com a gente. Por isso que uma coisa interessante também, nesses tempos, os nossos atendimentos aumentaram muito. Pessoas com crise de ansiedade, pessoas com angústia no coração, pessoas com a própria preocupação natural do que vai fazer, o ganho de vida, a economia, né, quebrando. Então, muita coisa mudou realmente. Mas Deus, ele trabalha fortemente com essa área de dependência. Essa dependência precisa ser trabalhada porque, mesmo quando a gente tem o planejamento na mão, a gente precisa ser dependente. A gente esquece disso. Verdade. Né? Verdade. Mesmo se não tivesse a pandemia, a gente precisa ser dependente. Só que a gente gosta de se agarrar no planejamento, na estabilidade financeira, na estrutura, na programação. A gente se agarra nessas coisas. Então, eu acho que tem sido um ano, ou, né, a possibilidade de um ano de aprendizado para todos, né, para empresários, para a igreja, para membros, assim, para todo lugar. Mas para esse lance da dependência. Cabe ao homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não tem como. É verdade, é verdade. Não tem. Então a gente teve que aprender nisso. Como, o que vai ser? Não sabemos. Como que vai ser? Como é que vai ser o finanças? Não sabemos. Como é que vai ser isso? Não sabemos. Como é que nós vamos trabalhar? Não, como é que vai ser com as crianças? E aí a gente foi se adequando com o que tinha, foi se reinventando, foi criando alternativas. E graças a Deus, cara, graças a Deus a gente sente que a igreja está respondendo bem. Não só a nossa, mas a gente tem conversado com as pessoas, as igrejas na nossa cidade, as igrejas em outras cidades. Eu tenho aproveitado esse tempo para acompanhar a nossa igreja lá em Santos, né, IPI Getsemane de Santos. Então a gente está mais tempo a acompanhar também, e aí converso com os meus pais. Então, assim, as igrejas estão respondendo bem, cara. Isso tem sido muito legal, muito legal. A própria Ágape aqui, que eu pastoreei, tenho grandes amigos ainda, a resposta tem sido boa, o pessoal está acompanhando. Então, assim, isso está sendo muito legal. A igreja não parou, não se amedrontou, mas numa dependência de Deus, numa dependência nova, numa dependência diferente, mas essa dependência mesmo, que é o que agrada o coração de Deus, a igreja tem continuado, tem persistido. Isso é muito legal. Que bênção. Nesse período, a questão do Juba pai, Juba pastor, pessoa, que nem eu acabei de mostrar aqui um dos filhos, né? Uma das coisas, de algo que aconteceu nesse período aí. O que sai num registro dessa quarentena pro Juba? Ixi, tem muita coisa. Ó, rapaz, tá entrando um monte de gente aqui. O Hugo, tá entrando gente de Santos, o Hugo de Tupã. Que legal. Cara, Hugo Busato, amigaço. Saudade de você, rapaz. A Lilian, gente de Pompeia, Camila Boró. Gente, Deus abençoe. Moacir, grande Moacir. Velho, olha, tem toda uma turma aqui, gente. Deus abençoe aí todo mundo. Abração. Não, pode ficar à vontade aí, porque você tá tendo aí, ó. Eu tô vendo aqui. Então, rapaz, sabe que para nós foi um tempo sensacional, assim. Eu fico, às vezes, constrangido de falar, porque eu comecei a falar demais e o pessoal fala assim, pô, mas essa quarentena tá sendo muito boa para vocês. Eu falo que acho que a gente já sofreu tanto na vida. Eu e minha esposa, eu já dei tanto trabalho aqui, né? Eu já sofremos tanto que esse tempo, assim, agora foi um selo da vitória, assim. Mas foi muito gostoso, em casa. Cara, não tivemos, assim, uma quarentena, um pepino, pessoal estressado, relacionamento, não sei o que lá. Graças a Deus, as crianças não deram trabalho. Tem, lógico, a questão da escola, aí é difícil dar aula. Nós não somos pedagogos, né? Embora a gente está ligado nessa área de educação, mas aí tem que sentar, dividir as tarefas. Nós não paramos. Então, assim, isso é um outro lado, né? A Rê trabalha com marketing e trabalha com relação à escola, né? O Colégio Água Viva. Então, ela não parou. Ela está trabalhando demais, porque nessa hora o marketing tem que se reinventar, tanto para os clientes dela quanto para a escola, gravar videoaula, ajudar. E lá na igreja também, a gente não parou. Não parou assim, né? Nós paramos a estrutura e tal, mas os atendimentos, quando é necessário, nós dobramos a atividade social. Então, a gente tem um projeto Belém que a gente distribui alimentos para homens de rua na segunda-feira. A gente dobrou de segunda e quinta, né, para tentar ajudar. Muita gente pedindo ajuda.
ajudamos 2 comunidades, né? O Argolo Ferrão, 2 favelas na nossa cidade lá, o Argolo Ferrão e Vila Real. E aí, então, assim, o trabalho aumentou, na verdade. Verdade. Mas graças a Deus, cara, foi um tempo muito bom. Um tempo em casa, um tempo em família, um tempo de curtir a casa. Eu tenho vivido, eu sempre fui um cara que trabalhei muito. E isso foi uma das coisas que eu tive que tratar. Nesse meu problema que eu tive desde 2016, né? Eu comecei a tratar demais essa questão de ser workaholic, de você trabalhar demais, ser meio que um viciado no trabalho, e as pessoas aplaudiam e a igreja aplaudia, e você tem sucesso, né, humano, sucesso profissional, Aham, e vai deixando aham. a família para trás, né? E aí eu tenho trabalhado isso, né? Trabalhei desde 2016 com a psicóloga, tenho trabalhado isso em casa, a gente conversa sobre isso para você equilibrar isso, né? Equilibrar ministério e família, e equilibrar esse. Eu não vou deixar de ser assim. Eu gosto de servir, eu gosto de trabalhar, Sim. mas ter esse equilíbrio entre vida, ministério e família, né? E então tem sido um tempo assim maravilhoso, cara, maravilhoso de confirmar que todo esse tratamento, toda essa terapia, confirmar que tudo isso tem dado certo, confirmar que Deus tem, né, transformado mesmo o meu coração, meu caráter, e a confirmação em casa com a criança, com a esposa e os filhos, assim, tem sido um tempo maravilhoso, cara. Eu costumo dizer que para mim, para nós aqui, essa quarentena tem sido um selinho de aprovação, assim, ó, vocês estão no caminho certo, tá muito legal, cara. Graças a Deus. Rapaz, às vezes a gente fica imaginando, não sei você, mas a gente fica imaginando, você já imaginou se o céu, né, de tudo que estava acontecendo em questão dos filhos de Deus, vamos colocando assim, a gente fala assim, somos um país cristão, aquela coisa toda, mas vamos colocar como os filhos de Deus. E Deus olhando para os filhos e falando assim, eu preciso eu preciso me aproximar mais deles, eu preciso que eles cumpram um pouquinho mais daquilo que eles dizem fazer na teoria e precisa ir para a prática e precisa do momento e de repente esse momento criado por ele ou não ele, ele estava na agenda dele, né? Com certeza. O, estava na agenda dele, né? E ele entrou com provisão de nos aproximar mais dele, de nos aproximarmos mais da família, né? De nos aproximar mais de nós mesmos. Eu acho que a grande maioria dos pastores que eu tenho conversado, trocado ideia, de ver essa questão da sua melhoria pessoal, né? De É. olhar para dentro de si, de poder alinhar algumas coisas, porque às vezes nós temos temas de alinhamento, temos temas de propósito, tal, mas na hora que entra mesmo, que você perde o controle das coisas, aí que você vai para o alinhamento, né? Enquanto você tem controle, Eu acho que, não, eu acho que com certeza que uma coisa que até, eu já vou entrar um pouco do que eu ia compartilhar. A gente vai aham, compartilhando aqui, né? Você vai, depois você se vê isso, aí. Mas é com relação a isso, sim, né? Com certeza isso estava na agenda de Deus, independente se foi permissão ou não, isso aí a gente, cada um tem a sua teologia, é, mas com certeza isso estava na agenda de Deus, Deus não foi pego de surpresa, 2020 estava marcado na eternidade, eu creio muito, Salmo 139, quando fala que todos os dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, então eu acredito nessa agenda de Deus, nessa soberania total de Deus. Agora, o que você falou, e talvez seja repetitivo, né? Se os outros pastores estão falando isso também nas conversas aí, mas uma das coisas que me chama a atenção, aquele texto de Marcos capítulo 4, quando Deus acalma a tempestade. A partir do versículo 35, né? Ele fala: vamos para o outro lado, eles vão atravessar o Mar da Galileia, e aí outros barcos vão também. Então Jesus está com seus discípulos num barco, outros barcos estão indo, então eles estão atravessando, né, a noite o Mar da Galileia. E de repente começa as ondas, né? O vento, as ondas, e o negócio começa. E aí Jesus está dormindo no barco. E aí que é interessante, né? Porque daí os discípulos chegam para Jesus e a pergunta dos discípulos
não é um lance assim de Jesus, aquela confiança, aquela acorda que o Senhor resolve. Não. É. Eles chegam para Jesus e falam: não te importa que morramos aqui? Tipo assim, eu acho que essa pandemia, ela tem uma lição gigantesca para nós, que é na nossa relação com Deus, individual. Como que a gente se relaciona com Deus? Porque existe uma tempestade, existe uma coisa louca que parou o mundo. Nós nunca passamos por isso. O mundo, as fronteiras mundiais, porque juntou Europa, Estados Unidos, as viagens, o negócio tudo trancado. E aí a pergunta do ser humano é uma pergunta ainda egoísta. Pô, não te importa que morramos? Não é uma confiança em Deus. Fala, Deus, resolve aqui a nossa situação. Deus, acorda. Porque Deus, enquanto homem, aí tem aquele negócio, Deus é 100% homem, 100% Deus, né? Enquanto homem, o Deus homem estava dormindo. Mas o Deus 100% Deus, ele nunca dorme. Então, naquele momento, o Deus homem estava aparentemente ou momentaneamente dormindo, mas o Deus soberano, ele está sempre acordado. E a pergunta dos homens é uma pergunta ainda olhando para o próprio umbigo, falar, o senhor não se importa comigo? E é muitas vezes o que eu tenho ouvido, né, gente? Só um minutinho, ó. Diga. Segura aí para você dar continuidade. Nosso presidente entrou aqui, ó. O presidente, vocês, abraços. Ô, Vandir, nós falamos bem de você, a gente estava falando de você agora há pouco, Vandir. Presidente, Deus te abençoe muito. Nós somos os poucos do planeta Terra que tem um índio como presidente do conselho. Realmente tem que ser índio para cuidar de tanto cacique. Esse é queridão, amigo. Mas é interessante que você está falando aí, a questão de Jesus como Deus está dormindo como homem e, no caso, ele ser Deus. Aí seria mais ou menos, né? Enquanto dormimos, Deus vela por nós, né? Ele estava dormindo ali, mas o Jesus, o homem, estava dormindo, mas o Jesus, Deus, estava velando, né? É isso, sempre. Imagina, né? Ele estava momentaneamente dormindo enquanto homem, porque ele viveu 100% da sua humanidade, o cansaço, o sono, a fome. Mas enquanto Deus não descansa, Deus não dormita, Deus não para, ele estava o tempo todo ali. Então, é bem isso que eu sinto. Eu sinto que, às vezes, as pessoas ficam nos seus questionamentos, e normalmente os nossos questionamentos são muito egoístas. Eu não estou falando assim para criticar ou chutar, porque é lógico que a gente se preocupa, mas é aquele negócio, aonde está Deus no meio de tudo isso? O que Deus quer com tudo isso? É sempre aquele negócio, Deus não está olhando para a gente, Deus não está se importando conosco, porque foi essa a pergunta dos discípulos. Não te importa que morramos aqui? Pô, o senhor não está se importando com isso? O senhor não está ligando para nós? O senhor não está olhando essa realidade? Pessoas vão morrer de fome, pessoas estão morrendo. E aonde está Deus no meio de tudo isso? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa pensar, refletir, refazer, porque a nossa relação com Deus precisa mudar, em relação até mesmo às igrejas. Né? As igrejas, a gente tem utiliza Deus, aquele Deus utilitarista, né? A gente fala assim, eu quero Deus, a gente imagina a igreja, ou Deus, ou teologia, como gôndolas de supermercado, que a gente passa no meio e fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, isso eu não quero, isso não me serve. Quando alguém fala uma mensagem muito, não, essa mensagem é a sua interpretação, não é a minha. Eu utilizo quando eu quero. Então, assim, até os nossos questionamentos sobre Deus, onde é que estava Deus? E aí a resposta é tão clara, que Deus está dentro do barco, como Deus estava dentro da caverna de Elias. Deus está no mesmo lugar onde ele sempre esteve, ao nosso lado. Está perguntando, mas Deus está no meio da tempestade? Estava. Deus estava ali no meio da tempestade. Meu refúgio, és meu seguro. Aí, ó, por isso que eu lembrei na hora quando começou, Deus está ali, Deus está no meio da tempestade, mas Deus não está olhando para nós, ele está dormindo, ele está momentaneamente, enquanto homem talvez dormindo, mas enquanto Deus 100% acordado. Tanto é que quando ele acorda para resolver a situação, e aí ele vira para os discípulos e fala, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé?
Então, enquanto o questionamento dos discípulos eram para o seu próprio umbigo, pensando no seu, né, na solução dos seus problemas, o que aconteceu, o questionamento de Jesus é com relação à fé, à teologia deles. Jesus não estava preocupado com, entre aspas, né? Claro que Jesus se preocupa com a integralidade do ser humano, mas Jesus não estava preocupado com a questão do barco, com a situação monetária ou econômica do barco. Jesus não estava preocupado, Jesus estava preocupado com a fé deles. E às vezes eu acho que Deus está querendo nos ensinar, não com relação à economia mundial. Jesus não está querendo nos ensinar com relação à ciência, biociência, biomedicina, com relação ao vírus, mas Jesus está querendo nos ensinar com relação à fé. Aonde está a nossa teologia? Hoje você vai nas igrejas, o que mais se conversa é sobre vírus, é sobre distanciamento, é sobre máscara, é sobre agora que está para voltar os cultos, como que vai ficar os cultos, as normas. E às vezes Deus está querendo conversar sobre teologia, sobre onde é que está a fé de vocês. Onde estão as bases? Onde estão os alicerces? Eles se levantam preocupados com o barco, com as vidas, com o vento, e Jesus levanta, calma tudo e fala: vocês não têm fé? Então, eu creio que Jesus quer trabalhar com a nossa teologia, com a nossa fé, com a nossa dependência. O que vai acontecer? Não sei. Como que vai ser a igreja? Às vezes, o pastor gosta de dar resposta para tudo, né? Então, os pastores já querem responder. Como que vai ser a igreja do amanhã? Como que vai ser o novo normal? Como que vai ser não sei o que lá? E a gente, não sei. Não sabemos. Nós vamos confiar em Deus. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo agora. Não sei. E o pessoal vem, pastor, como é que vai ser isso? Não sei. Quando que vai voltar? Não sei. Como que vai voltar? Não sei. Não sabemos. Eu acho que isso está sendo interessante, Juba, está sendo interessante tanto para o membro quanto para o pastor, de ouvir a palavra que nenhum gosta de falar e nem o outro gosta de ouvir. A palavra não sei. Porque o pastor não gosta, o pastor tem resposta para tudo, tem que ter resposta para tudo, né? As pessoas querem que ele tenha resposta para tudo. O casamento está dando ruim, por que meu casamento está ruim? Né? O outro está enfermo porque está enfermo. Aí você vai colocar, de todas as formas, vai ter que achar um culpado, né? Achar alguma coisa. E, do outro lado, a pessoa fala, o pastor tem que responder. E aí, não sei. E se o pastor pergunta para a ovelha, para a pessoa que está perguntando, ele fala, também não sei. Então, o não sei está dos dois lados, porque é uma dependência de quem sabe, que é onisciente, onipotente e onipresente, que é o próprio Deus. Né? E às vezes não, né? É tão libertador esse não sei. Eu não estou querendo jogar a responsabilidade para o outro, mas é uma dependência de Deus mesmo. Não sabemos. Não é um não sabemos negligente, não é um não sabemos, né, jogando a responsabilidade para o outro, mas às vezes é um não sabemos assim, vamos esperar em Deus. As coisas... Eu acredito que essa palavra não sei, ela entra na dependência mesmo de colocar, ó, Deus sabe. Né? O não sei é Deus sabe. Deus sabe. Né? Deus sabe de todas as coisas, sabe dos planos, dos projetos, do que ele tem para nós, que é o propósito. Né? Aquela questão que ele não tem o plano B, ele tem um plano que é o propósito. Agora, provavelmente, é aquela questão do adicional, né? Então, houve um adicional para levarmos nós novamente, levar o povo dele novamente para o propósito, né? A Denise até comentou aqui, a Denise que realmente Deus não foi pego de surpresa. Eu creio que existe um propósito, principalmente para a igreja acordar. Amém, amém. E é interessante, porque essa igreja somos nós. Né? Sim. Pastor, ovelhas, somos nós. E eu tenho dito o seguinte, hora que passar esse período, nós vamos ter as mesmas atitudes que tínhamos antes, né? Porque se é um novo normal, se é algo, e estamos entendendo que Deus está nos direcionando, né? Como, Denise, aquele beijo, querida, Deus abençoe, valeu, você está participando aí. Né? Aquela questão de, nós víamos, estávamos todos na igreja, agora, no caso, não vamos poder estar juntos, alguns falando N coisas.
Mas, no período, nós vamos voltar com os mimimis que tínhamos? Nós vamos voltar com as faltas de perdão, que quando o pastor fala de perdão, e quando tem na corda, quando tem na célula que vai trabalhar sobre a questão de perdão, que as pessoas vão falar, que tem a liberdade de falar, e falar assim, eu não penso assim, eu acredito que não é desse jeito. Né? Será que vamos voltar nos mesmos achômetros? Kid, eu sou meio sonhador, né? Eu digo mais, cara, eu gostaria tanto de ver uma nova realidade, porque assim, existe uma realidade que a economia vai mudar. Né? Se a gente não tem como, nós estamos 100 dias parados, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente recebendo menos, vai ter uma mudança de forma geral. Muitas igrejas que pagam aluguel, que não tem prédio próprio, a coisa vai mudar, essa conta ainda vai chegar, ainda vai começar. A gente tem, pela primeira vez, a gente está negando pedindo de ajuda, a gente não tem como ajudar tantas pessoas. Até a gente vai fazer um jejum agora, jejum das mãos estendidas, dia 4 de julho, para juntar mais cestas básicas, porque tem vários pedidos chegando e a gente está dizendo não temos. Essa semana a gente teve que correr a mais, catar umas a mais para poder ajudar essas pessoas, mas está sendo um momento muito difícil. E quando eu penso nessa questão do que vai ser no futuro, e tem gente falando, eu conversei com 3 pastores que vão mudar de prédio, a igreja não vai fechar, mas vai ter que entregar o prédio, vai ter que mudar de prédio, tal, essas questões. E às vezes a gente acha que isso é derrota, que isso é voltar para trás, né? Retroceder. Mas eu fico imaginando nesse novo normal que todo mundo fala, seria tão bom se a gente de repente visse isso, as igrejas talvez se juntando, igrejas maiores sendo suporte para igrejas menores, abraçando igrejas menores, ou em forma de sustento, ou de 2, 3 igrejas se tornando uma só igreja, porque vai mudar. E se a gente não parar para mudar, para repensar esses nossos relacionamentos, para repensar e rever a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, cara, seria lindo da igreja responder a esse novo normal, como o pessoal está gostando de dizer, mas assim, seria lindo a gente responder essa nova realidade, talvez se juntando, sendo parceiro, um cobrindo o outro. O que você está precisando? Tá, então eu vou te ajudar. Estou precisando, então nós vamos te abraçar agora, vamos juntar 2, 3 igrejas numa só, e aí a gente vai poder crescer nesse tempo, a gente vai poder se estruturar melhor nesse tempo. Eu fico imaginando com coisas assim que seriam ia reverberar na sociedade de um jeito, como a oração sacerdotal de Jesus, né? Se vocês forem um, como eu estou no Pai, o Pai está em mim, se vocês forem um, o mundo conhecerá que sois meus discípulos, ou o mundo crerá naquele que me enviou. Eu acho que isso seria um evangelismo tremendo. Então, sabe? Correto. Ô Juba, andando neste caminho, qual que é, no caso, o crente, o cristão, o filho, pode atravessar pelo medo? Ixi. Depende do... Ele não pode se deixar vencer pelo medo, mas pode. Lógico que a gente tem, cara. Não tem jeito. Eu tava falando... Foi engraçado até. A gente tava testando uma live no Facebook. A gente foi testar. Eu e o Marcos Vinícius. A gente foi fazer no meio dessa tarde, no meio dessa semana, à tarde. Então entrou rapidinho. Era só para testar um negócio que a gente queria testar. E aí, de repente, tinha umas 15 pessoas. E aí um rapaz começou a compartilhar, a escrever sobre os sentimentos dele, né, tal. E aí, cara, virou uma live de oração, a gente orou por ele, foi muito interessante. E uma das perguntas era essa, ele tava falando, eu tô sentindo tristeza nesse tempo, né, eu tô com angústia, ansiedade, uma tristeza que não passa, e eu sou filho de Deus, eu tô errado nisso. E foi uma coisa que a gente conversou, falou, cara, nós somos seres humanos, nós sentimos tristeza, nós sentimos... Espera aí que caiu aqui meu celular. Ai, Jesus. Normal. E falando para você que está, enquanto o Juba acerta aqui, o pastor conversa com as mãos e de repente... Né? Não, tranquilo. Ele caiu do tripé aqui, rapaz, voou do tripé. Mas enfim... A gente estava falando que nós passamos por isso, cara. Nós não somos super-heróis. E eu acho que uma das questões que tem afetado a teologia hoje é justamente essa, de
do pessoal se colocar no... Não, a fé, você vai vencer, você vai ser vitorioso, e você não vai sentir isso, e você não cai em pecado, e você não faz nada. Não, cara, nós somos humanos. E nós sentimos medo, nós sentimos ansiedade, nós sentimos preocupações, nós sentimos angústia, nós sentimos tristeza. Agora, o que nós fazemos com isso é o que vai diferenciar. Quando eu levo isso para o altar de Deus, falo, Deus, eu estou sentindo isso. Isso está no meu coração, eu estou passando por esse momento, então me ajuda. Quando você entrega isso nas mãos de Deus, Ele vai passar contigo. Porque o que eu falo não é a circunstância. Né? O Salmo 23, quando fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque não é a circunstância que determina quem eu sou e o que eu sinto, mas é a companhia, é quem está comigo. Então eu posso passar por uma pandemia, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu posso passar por uma falta de dinheiro, eu posso, porque Paulo falou, eu sei passar necessidade, eu sei passar fome, quando eu sei estar em fartura, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então a questão não é a circunstância, é quem está comigo, é quem me fortalece. Então, tanto no Salmo 23, quanto Filipenses 4,13, a questão não é a circunstância. Se eu vou passar um tempo comendo arroz, feijão e ovo, mas eu passo com Deus, eu não vou estar preocupado se eu não vou ter dinheiro para pagar para as minhas crianças? Lógico que eu vou estar. Se eu não tenho plano de saúde, eu não estou preocupado se acontecer alguma coisa e precisar de hospital nesse tempo. É lógico que eu estou preocupado. Eu não tenho plano de saúde. É lógico que eu estou preocupado. Você não fica preocupado com... Minha esposa tem bronquite asmática. Você não fica preocupado se depender de saúde pública? Lógico que a gente fica preocupado. Mas a gente coloca isso diante de Deus e a gente clama ao Senhor e fala, não, Deus, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, se tu estás comigo, eu encaro. Eu encaro. Porque a questão não é a circunstância, é a companhia. É quem está comigo. Justamente, hoje eu estarei à noite fazendo uma das abordagens, essa questão do medo, né? E que somos sujeitos, nós vamos passar, é o que você disse, não sermos dirigidos por ele, né? Não ser dirigido, mas estamos aqui. Quando Jesus diz, se possível, passa de mim este cálice, não é questão do medo, mas existia uma situação do humano, do ser humano, né? E do outro lado, na oração dele, ele diz assim, ó, aqueles que estavam à minha direção, nenhum se perdeu, porque houve um cuidado deles. Né? Ele cuidou, eu cuidei de todos. Teve um lá que se perdeu, mas já fazia parte da situação e tal. Mas eu cuidei, né? Foi zelado, zelei por eles, né? Como o senhor assim, Rapaz, confiou. Eu tô vendo aqui, tem gente dos Estados Unidos acompanhando a gente, o Kedney e a Vivian. Ô, Glória! A Sandra também, Sandra, Matheus, que saudade, moleque, de tudo, toma juízo. O Matheus, a Sandra, a Miriam lá de Santos também, Deus abençoe. Aí. Que bênção, bacana. É mesmo que dão. Então, até falar, Jesus suou sangue. E às vezes a gente fica pensando que isso era algo sobrenatural. Mas isso não foi sobrenatural. Existe um artigo de um cientista, acho que ele é francês, se eu não me engano, explicando que essa questão do suar sangue é quando o organismo, o corpo humano, chega a uma angústia extrema, ao ponto de ele derramar lágrimas de sangue, suar, sair sangue pelos poros. Então ali é Jesus, na sua humanidade, orando ao Pai, numa angústia, e a Bíblia fala como uma angústia mortal, né? Uma angústia quase que de morte, que é a expressão que João usa, uma angústia mortal, ele sua sangue. Ou seja, ele passou, a oração dele não é que ele queria se livrar de, então, Deus, eu não quero fazer isso. Não, ele veio para glorificar o Pai. A pergunta é como se fosse assim, eu vou fazer isso, mas não tem outro jeito, não tem outro... Eu tenho que passar por toda essa via crucis. Então, assim, ele clama aos seus discípulos, né? Orem comigo. E eles dormem. Né? Essas decepções que a gente tem com os que caminham ao nosso lado. Mas, enfim, ele tá ali, né? A gente... É impressionante. Às vezes a gente acha que não vai passar por isso.
Às vezes a gente acha que esse lance da expectativa de sermos super-heróis, eu acho que é um dos grandes malefícios que uma teologia triunfalista, uma teologia de você pode, você vai vencer, essa teologia coach que tem hoje, é um dos grandes malefícios dela. Porque quando a gente se vê no meio da enfermidade, quando a gente se vê no meio de uma depressão, quando a gente se vê no meio de uma tristeza profunda, quando a gente se vê no meio de uma angústia, de uma necessidade, uma ansiedade, a gente começa a questionar a nossa fé. Porque a nossa fé, de novo, aí volta para a questão do barco. O que essa pandemia pode nos ensinar? Numa nova relação com Deus. Porque a nossa fé está muito alicerçada em Deus resolvendo sempre os meus problemas. Então, deu uma tempestade. Eu vou lá brigar com Deus, falando, Deus, tu não te importas comigo? Tu não te importas que morramos? Tu não te importas? Eu não prestei atenção que Deus está querendo trabalhar na minha fé. Eu estou preocupado num Deus que vai ser útil para mim, que vai resolver os meus problemas. E eu não estou preocupado em alicerçar a minha fé. E aí, enfrentar os meus problemas com a minha fé. Eu quero sair dos problemas. Esse é o... A gente está, eu vejo assim, cooperando com essa vontade que nós temos de estar no controle de tudo, e às vezes até de ser dono das coisas e de pessoas. Quando a gente fala de entregar a vida para Jesus, para Ele ser dono, para Ele direcionar a nossa vida, é aquele dá, mas não dá, né? Então ainda quero estar no controle, né? E eu vivi esses últimos 15 dias duas situações muito diferenciadas, né? Eu fiz um sepultamento na semana retrasada de um senhor que ele estava tomando banho, ele levou um escorregão no banheiro, bateu a cabeça e teve alguns problemas e na semana ele faleceu. Puxa. Não foi Covid, né? E faleceu, ali fizemos ali o velório, tal, a família chamou, estive ali e tal. E muito triste, um senhor já de 70 anos, triste. E dentro dessa semana, esse da semana retrasada, corpo presente, né, estava ali, tal, estava só a parte do rosto para poder ver, tal. E nessa semana eu tive também de fazer o sepultamento de uma pessoa que faleceu do Covid, né? Totalmente diferente, totalmente uma situação que você não tem programa, não tinha programa anterior. Como fazer? Como falar para a família? Como conversar com a família? Já tínhamos um período de oração, né? Que a parte da família da igreja, e ali, como fazer isso? E eu orando, falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Ele me levou a 2005. A 2005, o meu pai faleceu no Recife. E o corpo não pôde trazer o corpo. E se trouxesse o corpo, ia ficar meia hora e o caixão ia estar lacrado. E aí, nós, como família, eu falei, Deus, e aí? Aí, naquele período, nós tivemos a ideia de pôr as fotos na parede, chamar os amigos mais próximos, fizemos um culto, um culto ali de corpo ausente, mas fizemos o culto da lembrança daquilo que ele representou para a família, para nós, como filhos e esposo, coisa assim. E agora, eu estou diante de um corpo também ausente. Oi. Entendeu? De um corpo ausente. Como, no caso aí, tudo coopera para o bem? Como que eu poderia, lá atrás, falar que cooperava o bem para mim de uma perda do meu pai que estava distante? Como seria cooperar para o bem que jamais imaginaria que eu seria pastor em 2020 de uma igreja local, aonde teria situações como essa que estamos vivendo, né? E aí de você poder confortar com algo que você foi confortado. Sim. Né? Então, essa questão de estar no domínio de Deus, né? Agora nós estamos vendo situações que nós programamos,
Mas tem coisas que nós não programamos, que de repente é tirado de nós, e nós culpamos Deus. Mas Ele sabe do que é melhor, Ele sabe do que é que nós vamos, né, da forma que nós somos consolados, vamos consolar outros. Né? Vamos consolar outros. É difícil, é uma situação difícil, o medo às vezes toma conta da gente. É bem isso que você falou, Kid, porque às vezes a gente fica imaginando, né? Eu gosto muito desse texto de Romanos 8, quando ele fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E tem alguns textos na Bíblia que nós cristãos, a gente pega esse texto e a gente imagina assim. Então, por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem. Roubaram o meu carro. Deus vai te dar um melhor, porque coopera para o bem. Né? Perdi o emprego. Deus vai te dar um melhor. Verdade? Deus. A gente sempre acha assim, essa visão, essa expectativa, né? De sempre vai ser. E às vezes, não, às vezes Deus está trabalhando. É o versículo 29. A gente sabe o 28, todas as coisas cooperam para o bem, e muitas vezes esquece o 29, que fala que aos quais Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, para sermos a imagem do seu filho. Então, se aquilo aconteceu de uma maneira até traumática, de uma maneira diferente, de uma maneira trágica, algo que a gente não entende, mas se isso transformou a igreja, a indivíduos, a imagem do Senhor Jesus, isso cooperou para o meu bem. Então, se isso que aconteceu na nossa vida transformou o meu caráter mais parecido com o mestre, isso cooperou para o meu bem. Todas as coisas. Se uma perda de um familiar, né, de um querido, se uma doença, se uma pandemia mundial cooperar para a igreja ser mais parecido com o mestre, isso cooperou para o nosso bem. Mas morreram 50 mil pessoas. Eu entendo, mas se tudo isso cooperou para a gente ser mais parecido com o mestre, porque é uma coisa que a gente fala assim, até essa questão da oração do Covid. Deus protege, a gente acha que crente não pode morrer de Covid. Gente, nós vamos morrer de Covid, crente vai morrer de Covid, tem um monte de crente morrendo de Covid-19, porque a nossa vida não é para esse mundo, nós não estamos... Morrer de Covid-19 não é derrota para a igreja, não é derrota para nós, porque a nossa vida não se resume a essa terra. Né? Nós temos a eternidade, a nossa vista é para a eternidade, a gente precisa pensar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Então, se eu morrer de Covid-19, mas tiver a eternidade junto do Pai, tá tranquilo, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. A gente esquece dessa coisa. Então, morrer de Covid-19 para nós não é derrota. Então, se algumas coisas acontecerem, mas isso transformar a igreja, indivíduos mais parecido com o Pai, mais parecido com o Mestre, isso cooperou para o nosso bem. Agora, o Juba, diga. O Covid-19, tem mais alguém aí? Pode falar aí. Não, tava só olhando aqui, não. Tranquilo, entrou. Jesus, entrou a esposa do pastor Tiago, nosso pastor de louvor lá que chegou novo desde janeiro. Também, Deus abençoe vocês. A gente vai dando recomendações aqui. O Kedney mandando um abraço de Dallas. Que isso, nós estamos chique aqui, gente. Kedney mandando um abraço dos Estados Unidos. Esse negócio de internet Fale. É interessante porque é o seguinte, estamos numa situação dessa pandemia do Covid. Eu acredito que quando Deus chama, não é porque o cristão morreu de Covid, Deus estava desapercebido. Né? Agora, quantos cristãos e filhos de Deus já morreram, já faleceram de acidente de avião, de carro, bala perdida ou não perdida, né? De N situações, né? De velhice. Se nós colocarmos os discípulos, os apóstolos, né? Quantos tiveram a morte natural? Pouquíssimo. Cri. Quantos tiveram a morte natural? Então, eu vejo assim, Deus está trazendo à nossa memória realmente que a nossa pátria realmente não é aqui,
aquilo que ele confiou em nossas mãos, nós somos mordomos. Nós somos mordomos da nossa esposa, mordomos dos nossos filhos, mordomos até de nós mesmos, né? Eu tenho a esposa, a Cláudia, ela é do quadro de risco, né? A asma, pulmão, às vezes fecha aquela questão toda. Mas o seguinte, ou eu confio, eu tenho que tomar todos os cuidados necessários que é preciso, mas eu tenho que confiar que Deus continua, porque antes do Covid ela já teve crise e Deus cuidou. Por que ele não cuidaria do Covid nesse período? Então, às vezes, nós estamos substituindo e subestimando também a questão de Deus no controle das coisas. É o que eu tenho, Você falou que eu tenho pensado. As pessoas querem entregar, mas não entregam tanto, né? É a questão do Jesus Salvador e não Senhor, né? Parece uma coisa tão óbvia. E a gente fala tanto nas igrejas isso, mas porque a ideia de nós queremos Jesus como um Salvador, mas não queremos Jesus como Senhor. E a expressão usada no grego é interessante, porque a expressão usada no grego é Kyrios, para Senhor, né? Era usada só para o imperador romano. A ideia de que o imperador romano tinha o domínio e o controle sobre tudo. Inclusive, em vários momentos, eles se auto-intitulavam Deus. E a ideia até daquele negócio da vida e da morte. O imperador romano era o que controlava a vida e a morte. Se ele quisesse que alguém morresse, ele mandava matar e pronto. Se ele que determinasse que aquela casa era dele, ele ia lá, tomava posse, a colheita. Ele era dono de tudo. Ele era o Kyrios. E aí, de repente, chega uma turminha falando que Jesus é o Senhor. Ou seja, agora quem dominava tudo era aquele Jesus. Quem era o Senhor de tudo é aquele Jesus. E quando a gente entrega a nossa vida para ele ser o Senhor, é esse tipo de controle que a gente não percebe que a gente está passando para ele. Nós não temos mais nada. Nada. As coisas não são minhas. Ele é o Senhor. Ele é o dono da minha casa, ele é o dono do meu carro, ele é o dono do meu dinheiro, ele é o dono da minha família, ele é o dono do meu tempo, ele é o dono do meu trabalho, ele é o dono dos meus dons e talentos. Ele é o Senhor de tudo. E a gente vive como se a gente controlasse as coisas. Isso é um aspecto da teologia que deveria mudar tudo, né? Amém, querido, amém. Bom, finalizando, você vê que vai encaixando, né? A gente vai batendo papo, é uma delícia, velho. Tá tranquilo. É gostoso demais. Né? Louva a Deus pela sua vida. Muito bom, cara, muito bom estar aqui. Essas considerações finais? Você tinha preparado uma reflexão aí? Tá tudo encaixado aqui, eu só vou... Eu lembrei, pensando nessa questão da pandemia, eu quero fazer só uma junção de 3, não vou abrir nenhuma passagem, mas 3 momentos onde Deus colocou a família dentro de uma quarentena, breve ou não, mas dentro de uma única casa, de um único espaço, para ensinar alguma coisa. E as 3 têm alguma semelhança. Quando Jesus coloca a família de Noé na arca, a arca de Noé, então é uma quarentena onde todo mundo vai para dentro da arca. A Raabe, quando os espias conversam com Raabe, então fala para a família de Raabe, coloca todo mundo dentro da sua casa e a família que estiver ali dentro da sua casa viverá. Né? Nós não vamos nos responsabilizar por quem estiver fora, mas quem estiver ali dentro vai sobreviver. E Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa, quando Deus fala, ó, fica, celebra a ceia, passa o sangue nos umbrais da porta, que o anjo da morte vai passar pelo Egito. Quem estiver dentro da casa, com os umbrais de sangue, vai sobreviver. Quem estiver fora, o primogênito vai morrer. Então, são 3 momentos. Gênesis 6, Josué, a partir do capítulo 2, e Êxodo 12. Você pega 3 momentos do povo de Israel, onde Deus coloca a família dentro de casa, e o que me chama a atenção é que nesses 3 momentos, o lado de fora tem morte. Olha que interessante, nessa pandemia, tantas pessoas morrendo,
Do lado de fora, cheiro de morte. Do lado de fora, lágrimas, tristezas de morte. Mas dentro da família, dentro da casa, quem ficou na quarentena, experimenta vida, paz. O anjo passa e não mata os primogênitos. Noé aniquila a humanidade ali, a família de Noé sobrevive por uma oportunidade de uma nova vida, de uma nova chance, de um novo recomeço. E a família de Raabe, né, que fica ali, acredita no Deus, acredita que Deus está fazendo alguma coisa, esconde os espias e ele fala, então, ó, se você colocar o cordão vermelho de escarlate, quem tiver dentro de casa, a família sobreviverá. Eu faço essa comparação com essas 3 passagens, com esse tempo que a gente tem vivido. Quem não é questão de que só vai morrer incrédulo, não é isso. Mas pensando, quem valorizar, quem entender que essa quarentena é para um repensar da família. Deus está nos dando uma oportunidade da gente refletir a família, de voltar para dentro das nossas casas, de recomeçar um relacionamento com Deus e com a família e com os seus. E quem experimentar isso vai ter vida, vai ter paz, vai ter alegria, mesmo que ao redor, ao lado de fora, haja morte, mesmo que ao lado de fora a economia esteja, né, caindo aos pedaços, mesmo que as circunstâncias ao lado de fora sejam ruins, mas quem estiver nessa quarentena com o Senhor, cobrindo ou com escarlate na janela, ou com sangue nos umbrais da porta, ou indo para dentro da arca, que é um momento difícil, né? É um momento difícil, não é fácil. Não é fácil. A quarentena não foi fácil para ninguém, né? Claro que tem uns que passaram melhor, outros piores, mas assim, não é fácil. Você pensar na Arca de Noé, não era fácil, cara. O cheiro da arca, os animais. Cara, a arca devia feder um monte. Bota aí um monte de animal lá dentro. Ficar naquele tempo lá, tanto tempo de chuva, 150 dias de chuva. Lá, e o pessoal, cara, o fedor na arca, o cheiro mal, mas ali dentro da arca tinha salvação. Então, nem sempre é fácil, mas quando a gente se propõe a passar pelas etapas que Deus nos coloca, quando a gente permite que Deus faça o trabalho necessário na nossa família, no nosso caráter, no nosso coração, mesmo que ao redor, ou mesmo que fora haja cheiro de morte, mesmo que fora haja uma circunstância difícil, quando a gente entende e passa por isso, a gente vai experimentar vida, paz e alegria. É isso que eu queria deixar aí para os irmãos. Amém, amém, querido. Que bênção. E eu tenho visto, cooperando aí com você, algumas coisas têm acontecido. A morte, em questão de estar para o lado de fora, e o chamar de Deus para esse alinhamento, para ter a vida, precisa também ter a morte dentro. Dentro da nossa casa tem que haver a morte para poder ter a vida. E eu tenho reparado isso, Juba, porque é o seguinte, estávamos para o lado de fora, e para o lado de fora nós tínhamos o comando das coisas, as nossas ideias prevaleciam quando estávamos dentro de casa. Alguém falava alguma coisa, rapidinho você tinha, tô saindo, vou embora, tal, e aquilo ficava no meio do caminho, as conversas ficavam pela metade, você mantinha uma suposta paz, uma suposta vida de estar juntos ali, mas estava fora. Quando entramos para dentro de casa, tanto a casa, essa casa de oração que somos, tanto como igreja, como interno, como nós, quando entramos para dentro da nossa casa física, e aí nós nos encontramos dentro da nossa casa, corpo, nós começamos a debater com o nosso próprio ego, começamos a debater com as arrogâncias, as prepotências, com as ideias familiares que outrora não tinha, mas não tem como fugir, não tem como ir para fora, não tem como sair. Então eu tinha que ficar lá dentro. Eu tinha que competir, já não era mais o competir no Facebook com as ideias, com as ideias que eu discordo, com as ideias, no caso, política, com as ideias eclesiásticas. Agora eu estou dentro da minha casa e não posso fugir. Aí eu vou ter que demonstrar minha ideia do que tal e ter que entender e procurar ter uma harmonia com a esposa, com os filhos,
nas ideias que às vezes são ao contrário que a minha. É isso mesmo. Não é? Eu vou ter que ter, então eu vou ter que morrer, matar algumas coisas dentro de mim para que venha ressuscitar o próprio Senhor, que às vezes está amortecido, às vezes está do lado ali, porque eu falava no nome dele, mas ele não tinha o controle de todas as coisas. É. E foi nisso que muitas famílias se pegaram aí nesse tempo, né? Tiveram que, porque vive nesse jeito, né? É uma casa dormitório, trabalha o dia inteiro, só dorme, trabalha o dia inteiro, não termina as conversas, às vezes não dá tempo de conversar tudo, e aí de repente quando se vê passando dias e dias, e tendo que conversar, e tendo que esclarecer e tal, e às vezes, até mesmo, não é uma questão de furar a quarentena ou não, mas só para a gente entender, né, fazendo um paralelo com esse... Às vezes o fato do cara querer sair, não ficar em casa, é às vezes querer pular o processo, pular uma etapa. O processo, né? verdade. E o cara, às vezes Deus colocou você dentro de casa, e o cara não quer parar. Não, precisa parar. Precisa passar por esse processo. Precisa reestabelecer um diálogo de conversa com a esposa, com os filhos, estabelecer a relação. Então isso é muito interessante mesmo. Tem que encarar, tem que passar. Porque vemos o seguinte, quantas pessoas, todos que você conversa, né? Eu tenho amigos na área, tipo, na área de eventos, tal, pessoas, aí você conversa com eu, agora eu estou conhecendo um pouco a minha casa. Esse dia eu estava vendo uma entrevista, o camarada falou assim, agora eu estou conhecendo até os cantinhos da minha casa. Né? Não duvido, é isso então, mesmo. Né? Quantos filhos cresceram e o pai estava ausente, ou situações assim, né? Então, eu acredito que Deus trouxe também para esse momento para que o nome dele realmente seja glorificado e que as pessoas que estão para o lado de fora de ver o verdadeiro cristianismo. Então, está tendo uma guerra interna mesmo, é uma guerra, porque é melhor, no caso, sair e não ter confronto. E nós estamos tendo que ter esse confronto. Né? É isso mesmo. Tendo esse confronto. Agora, a opinião do Juba para a gente fechar aqui. Dizem, em questão templo e igreja. Agora sim mostra-se a verdadeira igreja de Cristo que é dentro das casas. E deixa-se aquilo que até agora como templo, aquilo até agora como casa de oração, como busca. O novo abule, vai ser abolido agora o templo? E você quer me colocar em encrenca, né? Não, deixa eu... Não, acho que esse pensamento aí, né, que estão falando aí é equivocado. É claro que a igreja são nos lares, né? Mas quando a gente vê na Bíblia a igreja na casa de fulano, eram várias famílias que iam até lá e se relacionavam lá. Então, a igreja nossa, claro, primeiro ministério, nas casas, os nossos lares, mas a igreja nessa reunião, nessa assembleia, ela não pode deixar de acontecer. Não o templo. O templo, para nós, o prédio não é o... Mas a gente precisa se reunir enquanto várias famílias, e isso é a igreja. O que está acontecendo hoje, com todo respeito, né? Assim, me entendam, mas não é igreja. A gente está se desdobrando para sustentar e abençoar as pessoas, mas nós precisamos nos reunir como famílias. E essa nossa celebração é quando várias famílias, igrejas nos lares, mas várias famílias se juntam para ter essa comunhão e a celebração ao Cristo. Então, isso não pode deixar de acontecer jamais. Não questão do endereço, não é questão do prédio, né, do tijolo, mas a nossa reunião, independente do local, isso precisa acontecer. Então a igreja não era, né, quando a gente olha no Novo Testamento, a igreja nas casas, não era só a família reunida. É que eles, como não tinha prédio, como não tinha estrutura, então ia a igreja na casa de Priscila e Áquila, mas eram várias famílias que se reuniam lá. A igreja na casa Lídia. Lídia, quando se converteu, juntou um monte de gente, inclusive os discípulos, fica aqui comigo. Então, juntava, era aglomeração, mas de uma casa. E aí, de repente, essas igrejas nas casas começaram a se juntar em números maiores.
né? Quando Paulo começou a evangelizar, esses dias eu estava vendo, a gente fica em casa, fica assistindo as coisas. Na Netflix era um documentário sobre as cidades dali da Turquia, né? O começo da igreja, as 7 igrejas e tudo mais. E aí estava falando de, agora eu não lembro se Éfeso ou Corinto, que Paulo, quando essas igrejas nas casas começaram a crescer, Paulo alugava o que era tipo um teatro ao ar livre na época, e ele juntava todo mundo lá. Então ele juntava, isso está lá comprovado, eles estavam falando da arqueologia, então eles juntavam várias igrejas como se fosse a nossa reunião de domingo. Tinha as igrejas Sim. nas casas, e aí de repente ele fazia um ajuntamento para ter esse ensino em conjunto, para todo mundo se ver, para todo mundo ter comunhão, para todo mundo, pô, olha, nós estamos juntos. Então, eu acho que isso é o que encontra em Hebreus lá, né? Não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Isso precisa acontecer. Esse novo normal, né? Pensando no futuro aí, porque na verdade eu tô brincando aqui com essa palavra, porque eu não quero um novo normal. Eu quero o normal de antigamente. Eu não quero voltar para a igreja. Claro, a gente vai ter esse tempo por causa da Organização Mundial da Saúde, mas eu não quero voltar com meia dúzia de pessoas, afastados, sem poder se abraçar. Gente, nós somos latinos. Eu quero voltar abraçando a turma, eu quero voltar com a igreja lotada, eu quero voltar com aquele louvorzão. Então, eu quero o normal de antigamente, com todas as precauções, com vacina, com tudo mais. Mas, gente, eu não quero um negócio diferente do que era, não. Eu quero por dentro diferente. Eu quero uma igreja mais consciente, uma igreja mais firme nas suas convicções e na sua fé. Eu quero uma igreja mais humana, menos programa, né, e mais pessoal, pessoas, mas eu quero o normal de antigamente, em termos de conjuntura. Mas eu acho que a igreja não tem que abolir isso, não, nem pensar nisso, não deve nem passar pela nossa cabeça. Muito bem, meu querido. Tá aí, Juba Freire, meu Ei, amigo. Kidão, muito obrigado pelo convite. Valeu, Deus abençoe demais tua vida, ministério, família. Você Amém. é um amigão, você é um parceiro do coração e que Deus continue abençoando aí o seu povo, seu rebanho. Tamo junto. Amém. Deus abençoe. Um abraço aí para Renata, doutora, cantora, a esposa, a mãe, todo Pode o teu deixar. pessoal. Nosso abraço, Deus abençoe. Ao Jean, lá o pastor Jean, a todos. Pode... Um paralelo aí do que está acontecendo aí do outro lado aí. Fala o nome do pessoal aí, que participou com a gente aí. Tá aqui o Kedney dando. Pessoal elogiando, tá, mas estão só o Kedney falando ótima palavra, sempre uma ministração top. Kedney, Deus te abençoe. A turma já tá indo tranquilo. Ah, é só Almoçar. posso fazer um merchan? Posso fazer? Eu vou Ah, fazer essa claro. semana, na quinta-feira, eu vou fazer uma live com a minha psicóloga, né? Uma Ah, parceira, uma mulher de Deus, uma mulher sensacional, da Batista do Povo de São Paulo, da Vila Mariana. E aí eu vou fazer na quinta-feira, 9h30. Quinta-feira, eu não sei se vai ficar. Fica na internet esse aqui, né? Hoje é dia 21. fica. Quinta-feira vai ser 22, 3, 4, 5, 25. É isso? Sim. Tá bom, mas na quinta-feira, 9h30 da noite, eu vou fazer uma live com a minha psicóloga e vai ser um tempo muito especial. Então, quem assistir esse vídeo aí, se quiser, pode estar com a gente lá. Legal. E tamo junto. Bacana, meu querido. Deus abençoe, muito obrigado, um abraço para todos. Fique com Deus. Bom domingo para todo mundo aí. Amém, amém. A você, meu abraço, Deus abençoe. Hoje, domingo, tem culto lá na primeira IPI. Tem culto à noite hoje? Não, já foi às 10 da manhã, já teve. Ah, Fica muito bem. no YouTube, fica gravado lá. Pode assistir. Aham. E lá na IEM Zona Oeste nós vamos ter às 19 horas. A todos, nosso abraço. Deus abençoe, querido. Deus abençoe.